Caminhe por Nova York e logo irá vê-los. Judeus racídicos são instantaneamente reconhecíveis, mas com todo esse reconhecimento vem todos os tipos de suposições. Você já ouviu os estereótipos? São vistos como judeus autênticos, super radicais ou presos ao passado. Bem, eu vou surpreender você, porque o judaísmo racídico na verdade começou como uma rebelião. Por séculos, as elites rabínicas atuaram como guardiãs, protegendo uma forma racionalista do judaísmo destinada apenas aos estudiosos. Então apareceu um místico fazedor de milagres e virou tudo de cabeça para baixo. O que aconteceu em seguida desencadeou uma guerra que quase destruiu o judaísmo. Quem são os rebeldes que mudaram o judaísmo? Os Hassidim são tão icônicos que se tornaram sinônimo de todos os judeus. O movimento tem só alguns séculos, originando-se na Ucrânia do século XVIII. Era uma época e lugar difíceis, principalmente para judeus. Os camponeses enfrentavam pobreza extrema e constante exploração dos proprietários que alugavam as terras de onde tiravam seu sustento. Só os judeus precisavam temer serem mortos pelos vizinhos. Qualquer coisa podia causar um pogrom, de uma revolta popular até, domingo. Então, as comunidades judaicas da Ucrânia faziam o possível para administrar seus próprios assuntos. A comunidade judaica resolvia internamente questões religiosas, civis, educação e assistência social, evitando recorrer a não-judeus, salvo extrema necessidade. No topo da hierarquia social judaica estavam os rabinos, formados nas casas de estudo de elite da Polônia e Lituânia. Eram estudiosos sérios que passavam seus dias mergulhados no Talmud e debatendo os pontos mais minuciosos da lei judaica. A educação sempre foi uma moeda social entre os judeus, e esses líderes eram guardiões respondendo perguntas, arbitrando disputas e definindo práticas judaicas para suas comunidades pobres. Suas comunidades eram pobres financeiramente e espiritualmente. Eu diria que o nível de alfabetização era muito baixo. Eles, no máximo, teriam a capacidade básica de ler um livro de orações. E nenhum senso de espiritualidade, uma sensação de que a espiritualidade é algo para poucos, uma elite distante. Acho que eles viviam numa geração de trevas profundas. O judeu ucraniano comum só podia sonhar em entrar nos famosos salões de estudo da Polônia ou da Lituânia. Eles se sentem marginalizados e até um pouco desrespeitados. E eles ainda têm um intenso anseio espiritual que, sem dúvida, está associado ao tipo de influências espirituais de toda a região, a proximidade com a natureza. E eles querem encontrar uma maneira de expressar isso. Então, eles dependiam dos rabinos da comunidade para resolver qualquer dúvida que pudessem ter, o que significava que o judeu comum fazia mais ou menos o que os rabinos mandavam, mesmo que não entendessem o motivo. Mas a falta de educação deles não diminuía sua total devoção, tanto a Deus quanto a uma visão de mundo impregnada de magia e misticismo. A tradição judaica reconhece o sobrenatural. Ao longo dos séculos, comunidades criaram rituais e superstições para afastar demônios, curar doenças, remover maldições e prever o futuro. Existe uma longa história milenar de judeus recorrendo a diversos dispositivos teúrgicos, como amuletos, pedaços de orações, fios vermelhos e coisas assim, para agir como uma espécie de oração física, uma oração manifestada em forma física, como um ato para, moldar o universo em que vivemos. Agora, o judeu comum achava difícil invocar Deus. Os judeus da Ucrânia buscavam os Baal Shem, fazedores de milagres chamados mestres do nome. Diziam que esses mestres sabiam os nomes de anjos, demônios, espíritos malignos e até de Deus. Eles faziam milagres usando a tradição cabalística para evocar nomes. Esses Baal Hashem também tinham outro papel nas comunidades ucranianas do século XVIII. Eles se dedicavam não só à Torá, Halachá e Talmud, que todos dominavam profundamente, mas também aos aspectos práticos, experienciais, sobrenaturais e místicos. O que eles realmente faziam era passar seus dias indo de comunidade em comunidade, de cidade em cidade, encontrando pessoas que eram viúvas, órfãos ou pobres, arranjando empregos para elas, trabalho para elas. Eles ensinavam, traziam pessoas e educavam crianças. Alguns Baal Hashem eram estudiosos imersos na tradição cabalística. Outros usavam conhecimentos médicos para curar.
mas alguns não eram nada além de charlatães, explorando os ingênuos com amuletos que não conseguiam ler, rituais que não entendiam e remédios duvidosos que não faziam efeito algum. Assim, era uma grande honra ser não só um Baal Shem, mas um Baal Shem Tov, mestre do bom nome. Quanto mais milagres você realizava, mais provável era que fosse visto como alguém legítimo. Ninguém era mais autêntico que o homem que iniciou o movimento racídico. Tão icônico que hoje é conhecido apenas como Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, também chamado Best, nem sempre teve esse nome. Ele nasceu como Israel ben Eliezer. Os detalhes de sua vida são escassos e variam conforme o narrador. Veja o que sabemos. Um grande avanço do ponto de vista histórico ocorreu quando um grande estudioso da Universidade Bar-Leon aproveitou o colapso do comunismo e voltou para realmente acessar esses arquivos poloneses, que até então estavam em grande parte fechados para pesquisadores ocidentais. Eles não demonstram os mesmos milagres e afins, mas o que eles refletem é o fato de que ele era claramente um indivíduo que era muito respeitado pela comunidade judaica. Ele não é uma invenção da imaginação das gerações posteriores, mas sim uma pessoa de considerável estatura e liderança quando chegamos à segunda metade do século XVIII. Esse detalhe empolga historiadores. Se você perguntar a um Chassid sobre o Baal Shem Tov, ele responderá de outra forma. Ele foi o último receptor de uma tradição muito antiga, de prática espiritual judaica que estava profundamente enraizada na Cabalá, e não apenas na Cabalá teórica, mas nos elementos realmente transformadores, experienciáveis e proféticos da tradição cabalística. Ele era um curandeiro sobrenatural que realizava curas milagrosas, canalizando energias divinas com ciência e meditação. Ele uniu o caminho místico e experiencial e realmente transmitiu isso de uma forma revolucionária, não apenas para a elite, mas disse que todo agricultor de batata deveria ter acesso a esse conhecimento e experiência. Mas o Baal Shem Tov não era só mais um fazedor de milagres. Ele era um professor e um líder que amava profundamente seus companheiros judeus. A maioria das elites rabínicas desprezava o homem comum, pobre e quase analfabeto. Mas o Baal Shem Tov via todos, mesmo sem instrução, como centelhas preciosas do divino. Claro, o judeu comum não sabia o suficiente para debater o Talmud, mas havia outros caminhos igualmente válidos para Deus. Como cantar músicas repetitivas e sem palavras que induziam os cantores a um estado meditativo para melhor se comunicar com Deus. Ou como parábolas enigmáticas que levam o público a refletir sobre moralidade e ética. Parecia uma dança estática na oração, tornando cada sinagoga um caos de movimentos que aproximavam os fiéis de Deus. O Baal Shem Tov talvez não quisesse começar uma revolução, mas sua devoção aos judeus e a ideia de que todos podiam se aproximar de Deus tocou os judeus pobres do leste europeu. Eles adoravam o misticismo desse estilo de adoração. Eles adoravam cultivar uma conexão profunda e pessoal com Deus, uma que não exigia anos de estudo ou um forte domínio dos detalhes da lei judaica. Eles amavam histórias, orações, danças e canções. Acima de tudo, eles amavam a alegria desse movimento crescente. Aqui não havia ascetismo, esnobismo ou racionalidade estrita, só a sensação de ser profundamente amado por Deus e pelos outros judeus. O Baal Shem Tov lembrava seus alunos de que Deus os amava a todos com igual fervor, desde o mais simples carregador de água até o mais erudito dos estudiosos. Ele fez as pessoas comuns se sentirem importantes pela primeira vez. Elas estavam na Terra para um propósito único que só elas podiam cumprir. Ele ensinou que, com prática, poderiam alcançar uma relação transcendental com Deus, uma unidade com a fonte da vida. Para o povo comum, tudo isso era uma revelação. Baal Shem Tov, muito antes dos psicodélicos, foi o primeiro a democratizar a experiência espiritual. Ele recentrou isso de volta ao núcleo da Torá, ao núcleo do judaísmo, que era viver em consciência divina com a fonte. Ele abriu o lado experiencial e estático, não para acreditar em Deus como teoria, mas para ter fé mesmo com uma vida miserável. Quando a vida é difícil e esmagadora, feche a mente externa e abra-se para uma experiência e revelação divina direta, recebendo poder sobrenatural e energia de cura transformadora. Ele afirmou que não é preciso dominar todo o Talmud ou Torá para acessar isso. Quando o Baal Shem Tov
afirmou que todo judeu podia ter uma relação pessoal e profunda com Deus, falou sério. Logo, as mulheres judias se dedicavam tanto quanto os homens, cantando, rezando, meditando e buscando a Deus igualmente. Sem dúvida, o movimento racídico realmente desafiava normas em várias áreas. E um dos muitos tipos de efeitos colaterais de desafiar as normas também significava que as mulheres podiam desafiar a norma. E é por isso que você tem um crescimento fascinante de mulheres realmente interessantes e incomuns que se tornam líderes racídicas. Muitas das Rebetzins, talvez as esposas dos próprios Rebes, muitas vezes alcançam enorme destaque, às vezes atendendo ao público feminino e às vezes ao público geral. Lembre-se que vivemos um período de grandes mudanças e avanços tecnológicos rápidos. Você tem o crescimento de muito mais materiais impressos disponíveis, você tem mudanças políticas em andamento, muitas coisas estão acontecendo. De repente, as mulheres passam a ter mais papéis no novo movimento racídico e definem novas funções para si mesmas. Sim, seguiam as normas religiosas judaicas. Não havia dança mista, nem mistura inadequada. As mulheres eram vistas como esposas, mães e donas de casa, mas também deviam buscar uma relação íntima com o divino e alegria em seu propósito. Não surpreende que o movimento tenha crescido. Décadas após a morte de Baal Shem Tov, seus alunos já difundiam sua mensagem amplamente. As elites rabínicas logo perceberam e não gostaram do que viram. Hoje, as pessoas veem o mundo racídico pela ótica americana moderna e consideram-no uma das culturas mais conservadoras, conformistas e tradicionais do mundo. Isso começou como o movimento revolucionário de vanguarda mais contracultural do mundo, e em sua essência ainda é. Figuras de autoridade raramente apoiam movimentos contraculturais. As coisas iam piorar entre os Hassidim e a velha guarda da elite, que logo se chamaram Misnagdim, ou seja, opositores. Quando chegamos ao final do século XVIII, no início do século XIX, há uma guerra acontecendo. A situação piora muito, há prisões por toda parte. Queima e proibição de livros, entre outras coisas desagradáveis. Os Misnagdim diziam, esse movimento racídico é totalmente antinomiano. Isso é meio que uma palavra sofisticada que significa contra as leis. Eles não estão seguindo a lei judaica. Os Misnagdim usaram todos os meios para denunciar o novo movimento. Os Hassidim eram muito barulhentos, cantavam, dançavam e bebiam vodka em excesso. Era impróprio. E o que era toda essa bobagem sobre misticismo para as massas? Na tradição judaica, só os estudiosos mais eruditos podiam explorar os segredos da Cabala, por serem as partes mais complexas do judaísmo. De acordo com os Misnagdim, sem a base da lei judaica, o misticismo pode levar à idolatria. Aqui havia pessoas comuns, mal lendo uma página do Talmud, falando muito sobre misticismo, metafísica e buscando um relacionamento pessoal com Deus. No melhor cenário era ousadia, no pior, heresia. Os Hassidim haviam cometido o pecado máximo, pelo menos aos olhos dessa elite rabínica. Eles se separaram da comunidade, criando seu próprio estilo de oração, sinagogas, exigências para o abate kosher, músicas e histórias. Eles tinham seu próprio currículo judaico e suas próprias ideias sobre o que era adequado. Em resumo, estavam virando tudo de cabeça para baixo. E todos sabiam o que aconteceu da última vez que um místico carismático resolveu mudar tudo. Quase um século antes de Baal Shem Tov aparecer, um falso Messias havia abalado o mundo judaico. Décadas depois, o mundo judaico ainda não tinha se recuperado. Um indivíduo chamado Shabbatai Tzvi chegou ao poder. Ele liderou no misticismo e na experiência, abrindo esse acesso para muitos. E eis que ele começou a realmente se rebelar, fazendo coisas que eu não vou mencionar neste vídeo, mas se as pessoas soubessem, ficariam chocadas. De repente, ele declarou em toda a Europa ser o Mashiach, em meio a pogroms e completa escuridão. Uma luz percorreu a Europa judaica, diziam, talvez agora seja a hora. E em 2 anos, o movimento entrou em colapso e ele se converteu ao Islã, devastando toda a comunidade judaica. Mas os rabinos da época se levantaram e disseram, a prática mística judaica deve permanecer oculta. Eles afirmaram que isso nunca mais poderia ser público. Assim, o ambiente em que Baal Shem Tov entrou, especialmente a liderança rabínica, era tão sensível que acreditava ser outra esfera de Shabbatai em curso. E eles foram rápidos em reprimir.
Não dava para colocar o gênio de volta na garrafa. Os Hassidim eram muito ligados às tradições, rabinos e visão de judaísmo. Nenhuma quantidade de repreensões iria mudar a devoção deles. Talvez a excomunhão resolvesse? O rabino mais proeminente da Lituânia, tão erudito que ainda é chamado de gênio de Vilnius, liderou o ataque contra os Hassidim. Assim como eles, ele também era profundamente envolvido com a cabala e o misticismo. Mas é aí que a semelhança termina. Enquanto os Hassidim acreditavam no misticismo para as massas, ele acreditava que os mistérios da cabala deveriam ser abertos apenas para os estudiosos mais elitizados. Enquanto os Hassidim enfatizavam a alegria, ele era um asceta, totalmente desinteressado por prazeres como comer ou dormir. E ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de deixar esses agitadores causarem mais danos do que já haviam causado. Então ele os excomungou. O conceito judaico de excomunhão está enraizado na Torá. No século XVIII, os rabinos já tinham criado um protocolo para banir pessoas da comunidade. O ostracismo pode parecer leve, mas lembre-se, o judaísmo é coletivo. É uma religião comunitária. Rezamos, celebramos e lamentamos juntos. É literalmente impossível praticar o judaísmo plenamente sozinho. Mas os Hassidim não estavam sozinhos. Já eram um grande movimento, uma força reconhecida, apesar dos opositores. E seus opositores realmente tentaram. Hoje, essa batalha pode soar ridícula para alguns. Na prática, há poucas diferenças entre Chassid e Misnaguid. Eles tinham outra abordagem para a educação judaica e valorizavam aspectos distintos. Mas, quando se tratava de rituais, da prática judaica propriamente dita, as diferenças entre eles eram em questões menores. Eles discutiam sobre coisas como o quão afiada a lâmina usada no abate ritual deveria ser, ou até que horas da manhã era permitido rezar. Isso era importante para eles. Tão importante que os Misnagdim queimaram textos racídicos, receando heresias que pudessem conter. Tão importante que os Misnagdim proibiram seus filhos de se misturarem ou casarem com Hassidim. Durante uma fase difícil para os judeus, alguns Misnagdim chegaram a denunciar líderes racídicos ao czar, acusando-os de espionagem e dissidência. As autoridades tsaristas não eram fãs dos judeus nem de qualquer tipo de subversão. Os Misnagdim, que colocaram as autoridades contra os líderes racídicos, sabiam que havia grandes chances de que esses rabinos jamais saíssem da prisão, e mesmo assim sua animosidade era tão forte que eles voltaram às autoridades contra seus próprios irmãos judeus. Foi um momento sombrio na história judaica. Portanto, não há dúvida de que os Misnagdim estavam na defensiva, e muitos dos ataques contra os Hassidim foram motivados por essa posição defensiva. Os Hassidim, no entanto, certamente não eram inocentes de qualquer tipo de minar as intenções dos Misnagdim. Não se esqueça, falamos de competição por recursos econômicos escassos. Você acha que se tiver um rabino na cidade será um desses racídicos modernos? Isso mudará tudo? Também é uma nova fonte de receita com impostos comunitários, definitivamente. Há competição e certa hostilidade de ambos os lados. Os dois grupos ficaram em conflito por quase um século. Era como Capuletos e Montecchios, Hatfields e McCoys. E teria continuado assim não fosse a Haskalah. O iluminismo se espalhou pela Europa no século XVII. Só quase 100 anos depois, os judeus alemães pensaram pela primeira vez que judeus e cristãos talvez fossem iguais. Eu sei, é radical, como os colegas não-judeus, os Maskelim ou judeus iluminados, acreditavam na razão e na educação. Eu era estudante naquela universidade. No começo, eles tentaram conciliar sua religião antiga com a era moderna. Diversas figuras do iluminismo judaico eram totalmente observantes e conciliavam a prática do judaísmo com a cultura moderna. Logo, o movimento ganhou tom secular quando alguns masquilim passaram a defender a reforma do judaísmo. E foi assim que o judaísmo reformista recebeu esse nome. Você já ouviu, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Bem, tanto para os Hassidim quanto para os Misnagdim, esses judeus iluministas eram o inimigo, o que fez com que Hassidim e Misnagdim se tornassem amigos. As diferenças entre eles eram pequenas diante do que os masquilim propunham. Criar outro judaísmo, misturar com não-judeus. Construir um Estado judeu secular sem esperar pelo Messias? O mundo perdeu a cabeça. A Haskalah chega e diz:
Vocês estão discutindo sobre quão afiada ou quão durável a lâmina pode ser quando abatem um animal em termos de kasher. Na verdade, queríamos frutos do mar hoje à noite. Vocês estão discutindo sobre o horário exato de quando o Shabat deve começar e terminar, mas nós estávamos literalmente pensando em mudar o Shabat para o domingo para se encaixar com nossos vizinhos não-judeus. E quando os Hassidim e os Mitnagdim perceberam que a Haskalah estava realmente ganhando força, especialmente na Alemanha, na França e assim por diante, eles disseram: espera um segundo, calma aí. De repente, os dois grupos antes rivais estavam do mesmo lado. Esse era o lado da tradição, de observar a lei judaica de não se misturar demais com o mundo exterior. Hassidim e Misnagdim ainda compartilham mais semelhanças entre si do que com outros judeus, apesar do termo Misnagdim estar em desuso. Atualmente, eles não são mais oponentes e são chamados principalmente de Litvish, em referência às raízes lituanas. Comunidades racídicas e Litvish foram dizimadas pelo Holocausto. Os poucos sobreviventes reconstruíram levando suas famosas yeshivot para Jerusalém ou Nova York e recriando um mundo já extinto. Essa é uma das razões, mas não a única, para ambas as comunidades terem tantos filhos. Eles repovoam um mundo que tentou apagá-los, mas falhou. É o ato máximo de rebeldia de pessoas que parecem tudo, menos rebeldes. Judeus racídicos e lituanos são totalmente contraculturais. Eles rejeitam normas seculares sobre vestimenta, alimentação, papéis de gênero e sucesso. A maioria, embora não todos, evita a internet, a televisão, livros seculares e até mesmo a sociedade secular. Como todas as comunidades isoladas, os chassídicos são uma fonte inesgotável de fascínio para os de fora. Eles sabem que o mundo os vê com curiosidade, confusão e às vezes hostilidade. Como todo revolucionário, eles pouco ligam para a opinião do mundo exterior. É impressionante ver pela Netflix, pelas redes sociais, como as pessoas nos percebem. Então, quando as pessoas olham para mim ou para alguns dos nossos alunos e amigos e dizem: por que diabos você gostaria de fazer isso? Rimos porque entendemos o que ocorre internamente e o quanto isso é um presente para nossa comunidade, amigos, alunos e filhos. É uma compreensão profunda da consciência e psicologia humana, avançada para sua época, oferecendo ferramentas para que cada pessoa viva uma experiência divina, cure, transforme, supere medos e dúvidas e acesse seu estado mais elevado, sua natureza divina. Então, quem são os Chassidim? Estudiosos e místicos radicais e revolucionários influenciaram muito o judaísmo moderno. Eles protegem ferozmente seu modo de vida porque encontraram um significado profundo em um mundo caótico. Isso é algo de que se orgulhar.